Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos dando continuidade no capítulo 13 e 14 do livro Preparação para a Morte. Nós vamos falar hoje da vaidade do mundo e nós vamos falar da vida presente como uma viagem para a eternidade. Como vaidade no mundo, é preciso que nós lutemos pelos bens eternos. É o que dizem aqueles que já estão na eternidade. Somente as virtudes vão nos acompanhar para a eternidade, mais nada. Nós não carregaremos nada de material quando nós morrermos. Somente as nossas virtudes. Aquela frase de Nosso Senhor de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se vir a perder a vida eterna. Essa frase ela inspirou muitos e muitos santos. Porque eles prestaram atenção numa coisa muito interessante. O mundo promete muitas coisas. E ele promete de forma leviana, ele promete de forma mentirosa. Ele não cumpre o que promete. Mas mesmo se o mundo cumprisse tudo aquilo que ele prometesse, ainda assim, não valeria a pena nós nos basearmos nas promessas do mundo. Porque mesmo assim, os bens eternos são infinitamente superiores aos bens materiais. Vai dizer para nós, Salomão, que foi o homem mais sábio de todos os tempos, ele vai dizer assim, vaidade das vaidades. Por que ele vai dizer vaidade das vaidades? Porque Salomão foi aquele homem que ele conseguiu experimentar todos os tipos de prazeres. E ele vai dizer, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por quê? Porque nada disso preencheu o seu coração. Nada disso tem um valor eterno. Nada disso tem o valor dos bens eternos. E ele sabia disso. E ele experimentou isso. E não satisfez o seu coração. Os santos, eles tremem ao pensar na sua salvação. E os pecadores, no entanto, o que eles fazem? Eles dormem e se riem quando o assunto é este. É preciso que nós pesemos, não na balança do mundo, que é uma balança falsa, mas é preciso que nós pesemos na balança de Deus. Essa balança não é uma balança enganadora, é uma balança fiel. Nossos dias, eles passam, assim como um navio, ele passa pelo mar e não deixa seu rastro atrás de si, assim é a nossa vida. Nós também não deixamos rastro quando nós passamos. Mesmo os mais importantes serão esquecidos, mesmo os mais ricos, os mais belos, os mais poderosos, todos serão esquecidos, sendo lembrados somente de Deus. Por isso que é comparável a um navio que singra os mares. Passa e não deixa rastro. É necessário que nós perguntemos para os grandes deste mundo o que eles levaram para a eternidade. E, no entanto, eles perderam a sua vida. E se perderam eternamente, de que valeu terem conquistado tudo aquilo que eles conquistaram? Vai dizer também para nós a palavra que os filhos deste século, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Quanta falta de cuidado nós vemos com aquilo que é essencial. Os pecadores, eles sofrem muito pelo seu amor desordenado. E, no entanto, eles nada sofrem pelo amor que é o amor verdadeiro. Eles buscam o amor desordenado e eles sofrem por isso, por um amor que passa, por um amor que acaba, por algo temporal. E, no entanto, pelo sumo bem, pelo amor de nossas almas,
nós sofremos absolutamente nada, nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Dizia para vocês que no momento da morte, os maiores, eles desejariam ter sido os menores. E nós temos vários exemplos, inclusive papas, que eles na hora da morte, eles vão dizer assim: poxa vida, como eu gostaria de ter sido apenas o cozinheiro da minha ordem religiosa e não um papa, porque agora Deus irá me cobrar com mais autoridade, com mais severidade. Vários reis, na hora da morte, disseram: por que é que eu não me enclausurei e busquei a Deus numa vida simples e humilde, sendo apenas um porteiro? E, no entanto, eu fui rei, e agora chega a hora da minha morte, e Deus irá me cobrar com severidade. Aquele que melhor viver será aquele que terá o mais alto favor de Deus. Independente de ser grande ou pequeno, é necessário que nós vivamos bem e vivamos bem no amor de Deus, e quanto mais vivermos neste amor de Deus, mais alto o favor de Deus para nós. Mas, no entanto, quanto maior o risco de nos condenarmos. A verdadeira vida, ela consiste em viver de modo que nós nada tenhamos que temer da morte. A vida verdadeira consiste em que nós não tenhamos temor nenhum da morte. É necessário que nós vivamos com temor e com tremor deste momento, mas nós sabemos que nós estamos no caminho certo quando nós nada temermos ao chegar neste momento. Muitos santos, no momento da morte, se riam, e era perguntado para eles: mas por que você está se rindo? Você está neste momento na amargura da morte? E eles vão dizer assim: tantos anos passei pensando neste momento, e quão suave é este momento para mim quando ele chegou. O nosso tempo é breve, e é preciso que nós vivamos como se nós não nos servíssemos deste mundo. Porque ao morrer, o rei deixa de ser rei. E aquele que vê o rei morrer, ele vai dizer assim: eu não quero servir a um rei que morre deste jeito. Eu não quero servir a um Senhor que morre deste jeito. Eu quero servir ao Senhor da vida. Eu quero servir àquele que venceu a morte. E os santos, eles vão fazer algumas meditações nesse sentido, de dizerem que os grandes, eles morrem, e muitas vezes eles morrem de repente, e morrem perdendo a graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós que é necessário que nós procuremos os tesouros do céu, os tesouros eternos, porque estes tesouros a traça não corrói, o ladrão não rouba. O pobre que possui a Deus, ele tudo possui. O pobre que a Deus possui, ele é rico, riquíssimo. De nada tem falta, de nada tem desejo, nada lhe falta. Neste mundo tudo é vaidade. Lembremos-nos das palavras de Salomão, que foi aquele que experimentou todos os prazeres e viu que nada disso vale a pena, porque nada disso preencheu o seu coração. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Só uma coisa importa: a salvação das nossas almas. A vida nossa presente é uma viagem para a eternidade. Vai dizer a palavra para nós em Eclesiástico 12:5 que irá o homem para a casa da sua eternidade.
Ao considerar a realidade nossa, concluímos que o justo Deus recompensa os bons e os maus. Nós não temos aqui casa, mas nós temos aqui uma pequena hospedagem. Nós não podemos construir aqui mansões e castelos, mas nós apenas poderemos viver em tendas e nada mais do que isso. Aqui é passagem. Se é passagem, então apenas vê e passa. Procura uma boa morada onde você vai viver para sempre nesta morada. Esta sim. Procura esta morada em que você vai viver para sempre, porque esta vale a pena. Você é feliz se você se salva, porque na morada eterna não falta nada. Na morada eterna, ela é todo desejo e satisfação. Ela é plenitude do desejo e ao mesmo tempo plenitude da salvação. É uma novidade que não se acaba. É uma coisa que não passa, que não tem, que não enjoa, que é sempre nova. Desejo e satisfação ao mesmo tempo. E algo sempre novo. Isso é bonito. Isso é perfeito para nós. No entanto, no inferno, por mais tempo que você passe lá, pagando os seus pecados, passados muitos e muitos anos, a hora que você olhar para trás, você vai ver que apenas começou os seus sofrimentos. Anos e anos, apenas começou o seu sofrimento. E enquanto Deus for Deus, lá você estará condenado. A tua morada, você fabrica com as tuas obras. O lado em que a árvore cair, este é o lado em que ela vai ficar eternamente. Se ela cair para o norte, ela vai ficar eternamente para o norte. Se ela cair para o sul, ela vai ficar eternamente para o sul. No entanto, a árvore cai para o lado em que ela está inclinada. Para o lado que ela cair, vai ser o lado em que ela vai ficar eternamente. E ela só cai para o lado em que ela está inclinada. Se você é inclinado para o bem, você cai para o lado da salvação. Se você é inclinado para o mal, você cai para o lado da perdição. E o autor ele vai dizer assim: que felicidade infeliz que levou o rico epulão do evangelho a adquirir riquezas, no entanto, a se perder eternamente. E que infelicidade felicíssima levou o pobre Lázaro a viver aquela vida humilde e se salvar eternamente. E nós podemos dizer de vários e vários outros exemplos de felizes infelizes e de infelizes felizes. Muitas vezes nós somos infelizes nesta terra para sermos felizes na outra vida. E Santa Teresa ela vai dizer, fazendo um parênteses aqui, quando perguntada por que os maus viviam com tanta opulência e com tantos bens, e ela vai dizer assim: isso é uma compensação, uma misericórdia última de Deus, porque eles viverão infelizes por toda a eternidade. E é preciso que nós pensemos sempre nessas duas palavras, a palavra sempre e a palavra nunca, que são duas palavras que elas vão representar a eternidade. São duas palavras negligenciadas para nós, sempre e nunca, porque elas não tocam o tempo, mas elas tocam a eternidade. A cada instante que passa, eu estou
às portas da eternidade. E o homem, ele vai para a eternidade que ele escolher, de forma livre e de vontade própria. Vida e morte estão postas diante de nós. Eu posso escolher a vida e eu posso escolher a morte. E eu escolho uma dessas duas coisas, não com a boca. Eu escolho com os meus atos concretos, com a minha vida. É uma escolha em que eu falo com a vida, muito mais do que com a boca. A fé na eternidade, ela nos impede de trocar os bens eternos pelos bens deste mundo. E é a falta de fé que é a causa da condenação. Quando eu creio que existe uma vida eterna, eu troco os bens eternos pelos bens temporais. E quando eu vejo alguém que faz isso, eu vejo que esta pessoa não tem fé. O que é não ter fé? É não acreditar nesta eternidade. E é preciso que nós façamos obras concretas para que nós alcancemos a salvação. E nunca haverá uma cautela excessiva quando o assunto é a eternidade das nossas almas. Façamos as obras necessárias para que nós alcancemos a eternidade de Deus, a eternidade feliz com o Senhor. E jamais pensemos que nós estamos usando de uma excessiva cautela, porque todo cuidado é pouco quando o assunto mais importante da nossa vida está em jogo, que é o assunto da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.